Formosa Podcast, projetado para estudantes, toda a juventude, toda a camada juvenil. E estamos aqui preparados para darmos o nosso maior, para vermos como é que o possível desenvolvimento será através deste programa. Esse é um programa feito de um jovem inspirado, inspirador. Portanto, hoje tenho como convidado o Dr. Delton Chiseve e Dr. Simão Pembele, ambos formados em Relações Internacionais, mas tem uma particularidade que o Dr. Delton, ele tem metodologia de ensino. Então nós vamos aprender com eles como é que essas coisas funcionam e como é que poderá funcionar ao andar do tempo, porque nós queremos saber ao quanto isto anda. Este Moçambique tem que ir para frente, tanto que nós precisamos de evoluir. A nossa evolução depende da educação. Eu vou pedir o Dr. Chiseve para que se apresente. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Com todo respeito, preferia que me tratasse só de Delton e retirasse a parte do doutor. Este é um tema muito interessante sobre o desenvolvimento comunitário, não só sobre também as maneiras pelas quais as pessoas devem se posicionar perante as comunidades, porque é de lá onde todos fazemos parte, onde todos saímos. Então faz-se importante que esta área de educação seja focada também, ou contemple também a questão do desenvolvimento comunitário. Muito obrigado pelo convite. Vou para a mesma forma ao Dr. Pembele. Muito boa noite e agradeço desde já pelo convite que me foi formulado. Sou formado em Relações Internacionais, conforme já havia falado na apresentação. Fora isso, também tenho estado a estudar, ou investigar questões ligadas ao desenvolvimento da comunidade. E hoje estou cá para falar deste tema que é importante para toda a sociedade, porque a educação, nós temos a educação no nosso país como a chave para o desenvolvimento, para o crescimento. E essa educação, ela ocorre na sociedade, ou melhor, ocorre na comunidade. É da comunidade que nós devemos buscar o desenvolvimento do país e, quiçá, reposicionar o país do ponto de vista do desenvolvimento a nível mundial. E obrigado. Mais uma vez, volto por... Agora vamos começar a parte que é importante e que todo mundo já espera, os comentadores, os possíveis apreciadores do programa. Doutores, essa pergunta vai para todos, na verdade. Como metodologia de ensino inovador, como pode se aplicar ou impulsionar o desenvolvimento comunitário em Moçambique, indo além da alfabetização? No contexto de importância da habilidade prática e adaptada no contexto local. Segundo isto, estamos a falar no contexto de censo 2023, a destacar a necessidade da metodologia e o saber fazer. Dr. Delton, esteja à vontade. É uma questão muito interessante e muito forte também. As metodologias de ensino são muito importantes para a evolução de qualquer sociedade e de qualquer setor que faça parte do desenvolvimento do Estado. Primeiro, diria que é preciso que se identifique as necessidades desta comunidade, nas quais nós queremos implementar essas metodologias de ensino. Vamos lá supor que uma certa comunidade tem, digamos, potencialidades na área agrícola ou no setor pesqueiro. Então, vamos conceber
as metodologias de ensino exatamente apropriadas para o setor no qual uma certa comunidade é potencial e mostra algum poder. Se for na agricultura, só um exemplo, se for na agricultura, vamos permitir também que as metodologias de ensino sejam concebidas em função a cada área que a comunidade apresenta potencialidades e algum desenvolvimento para si. Mas eu diria que, de forma muito resumida, é preciso identificar as necessidades. Em função dessas necessidades, vamos saber que tipo de metodologias é que nós poderemos desenhar para esta comunidade. Porque tem-se uma ideia, de modo geral, que as metodologias de ensino é só para a sala de aulas. Mas não, a metodologia de ensino é para educar a sociedade, ainda sobre como proceder em algumas atividades que se lhes coloca. Pode ser caça, pode ser pesca, pode ser agricultura, até mesmo nas atividades domésticas, as metodologias de ensino são importantes. Então, a comunidade vai desenvolver se nós formos capazes de identificar as necessidades. Obrigado. Vou dar espaço ao colega. Pronto. Também partilho da mesma opinião. É, de facto, uma questão muito interessante, na medida em que, para o desenvolvimento de qualquer comunidade, é sempre necessário que a mesma comunidade adquira um certo grau de competências que permita os membros da comunidade desenvolverem as suas atividades. Se olharmos, por exemplo, para algumas comunidades europeias, saindo um pouco da nossa realidade, vamos observar que o que motiva, como é que se diz? O que motiva as atividades econômicas em certas comunidades é mesmo a paisagem. Você passa por uma determinada comunidade, você vê a paisagem e consegue notar que os residentes desta área vivem desta atividade econômica. Por quê? Porque a cidade, ou a comunidade da cidade, ela surge justamente da atividade que é desenvolvida. E para implementarmos um sistema mais ou menos similar a este cá em Moçambique, nós precisamos de munir cada membro da comunidade de competências de saber fazer. Onde, se um estudante, por exemplo, ele tem 12ª, faz a álgebra, as competências que a álgebra dá ao mesmo estudante, elas devem servir tem que servir do ponto de vista muito prático para o desenvolvimento da comunidade, porque o conhecimento que se adquire em qualquer sistema de ensino formal, ele deve ser aplicado em qualquer sociedade e em qualquer comunidade. E sem aplicar esse conhecimento no âmbito social, praticamente de nada nos valeu ter estado um dia na escola, ter estado um dia na universidade, porque não estamos a aplicar o conhecimento. As metodologias de ensino, voltando para a questão das metodologias, as metodologias de ensino precisam serem mais focadas na questão de dar competência e não na questão de conteúdo. Porque na questão de conteúdo, tu podes ter um estudante que, por exemplo, tem 16, 17 valores, mas do ponto de vista prático, ele não consegue traduzir aquele 17, aquele 18 valores num conhecimento prático que permita desenvolver qualquer atividade na comunidade. É só um 18 que fica lá na escola, que fica lá no papel, mas não consegue transformar esse 18 de papel
é algo que possa beneficiar a sua própria vida. Algo palpável. Exatamente. Doutor, vamos para. Desculpa te cortar, mas vamos ao impacto, a economia, o impacto do desenvolvimento local. Qual é o contexto da economia e desenvolvimento comunitário? E vamos ter as políticas econômicas, poder de ser infraestruturada para garantir o desenvolvimento que seja justo e inclusivo. Queres responder ou posso? Posso. É uma questão também muito importante, sobretudo num contexto de crise económica, financeira que o nosso país está a atravessar. A economia é chamada a exercer de facto o seu papel. O primeiro papel da economia para mim, ou na minha percepção, é produzir. É o primeiro, se não até o mais premente, nem sei como qualificar isso, mas é dos primeiros, portanto, designações que nós atribuímos à economia. Produzir. É preciso produzir. Aqui, quando fala-se de economia e seu impacto para o desenvolvimento da comunidade, estou a olhar vários elementos, ou vários atores, melhor dizendo, o governo, a sociedade civil, empresas privadas e outros grupos interessados. Eu a me concentrar, se calhar, no papel do governo. Não sei se as políticas econômicas, do ponto de vista da empregabilidade, hão de ter mudado, mas houve uma altura no nosso país que o Estado, não o governo, o Estado era o maior empregador. Então, é preciso que se desenhe ou que a economia seja concebida em função à realidade de cada comunidade, para permitir que realmente o desenvolvimento tenha um impacto desejado, o impacto que se pretende. Porque, por exemplo, na situação em que estamos atualmente, de crise econômica, são muitos fatores, são muitos elementos que nos conduziram a essa precariedade econômica, essa crise econômica. Por quê? Porque se calhar a ter havido alguma fragilidade do Estado na assunção do seu papel de empregabilidade. Não só, mas também de desenhar políticas que estejam em conformidade com a realidade dessas comunidades. E podemos ver, ou melhor, fazer uma análise de como é que as nossas comunidades sobrevivem. As nossas comunidades são, pelo menos em Moçambique, são, na sua maioria, comunidades agrícolas, comunidades que vivem de pesca, comunidades que vivem daquelas atividades mesmo tradicionais. Então, é nessas áreas que a economia deve ser concebida. É nessas áreas que devem ser desenhadas políticas para permitir a maximização dos ganhos que vêm de cada um desses setores. Agora, se olharmos a economia só do ponto de vista geral e não nos concentrarmos naquilo que são as potencialidades oferecidas por cada comunidade, podemos nos perder e podemos perder igualmente a capacidade de maximizar os ganhos que cada uma das comunidades oferece. Eu quero dar um exemplo muito prático da comunidade de Zavala. É um distrito que oferece muitas potencialidades na produção agrícola. Eles produzem muita fruta. Na época da fruta, eles até despejam aqui. É normal comprar um balde de laranjas a 20 meticais. Mas quando passa aquela época de fruta, a fome continua lá. A fome continua lá. Então, é preciso desenhar políticas que visam a maximização deste recurso, dessas frutas todas que produzem. Podemos pôr lá uma indústria de processamento. Há um exemplo muito interessante sul-africano. Eles conseguem secar a manga. Eles secam a manga e mesmo quando passa a época da manga, do consumo da manga, tem a manga seca. E como já é muito interessante aqui. Doutor, vamos ao contexto de desafio econômico e desigualdade em Moçambique. O que é que tem a dizer? Um dos desafios que se nos coloca na nossa economia ainda é a incapacidade de produzir. Doutor, compactua com a mesma decisão? Compactuo em parte, né? Porque, na verdade, a realidade da crise econômica que estamos a viver em Moçambique
tem a ver com a falta de planejamento estratégico, se formos a ver, se quisermos olhar do nível macro, né, governamental. Porque durante anos nós assistimos o crescimento demográfico da população e nós não planificamos daqui a 10 anos, por exemplo, a criança que está na escola primária, sei lá, estará em condições de estar na faculdade, aquele que está na faculdade será um homem que estará atrás de emprego. E em função daqueles dados que nos são fornecidos no censo geral da população, planificarmos daqui a tanto tempo, são quantos jovens que podemos inserir, por exemplo, na economia formal, na economia informal, e quais alternativas também que podemos dar como resposta a este crescimento demográfico que estamos a verificar como país, não é? Houve muita negligência nessa parte. Esse é um assunto. Agora, o doutor está a dizer, com outras palavras, que o governo negligenciou essa parte. Exatamente, do crescimento E demográfico. como é que defende esta parte dessa negligência? É exatamente o que nos interessa saber. Porque nós somos focados em desenvolvimento comunitário. Estamos num país onde há dificuldade, completamente. É exatamente isso que nós queremos tentar enquadrar. Até que ponto o doutor chega a essa conclusão? Exatamente. Chego a essa conclusão por uma questão muito simples. Não que o governo tenha que ser, não que o Estado, né, tenha que ser um Estado papá, mas estou a falar de uma questão em que o Estado tem que ter a capacidade de planificar, de planear o desenvolvimento, seja no cômbito geral, seja no cômbito também das comunidades em si. Porque, conforme o Dr. Delton também esteve a falar aqui, associando já a ideia do Dr. Delton, Moçambique tem muitas potencialidades. Há regiões com potencialidades de minerais, outras agrícolas, e assim segue. Porém, não temos sido capazes de traçar políticas que nos conduzam a maximizar essas potencialidades. Nós estamos a potencializar essas capacidades que o nosso país, graças a Deus, nos oferece. Porque há comunidades, por exemplo, que por natureza são costeiros e têm lá o mar, pelo menos podem desenvolver atividades pesqueiras e, ao invés de até desenvolverem no nível artesanal, como o Dr. Delton esteve aqui a dizer, até desenvolverem para um outro patamar, que é um patamar comercial, que permita aumentar a produtividade, e porque o segredo para termos, por outro lado, né, o segredo para termos uma economia competitiva é mesmo a produtividade. Somente a produtividade é que vai nos dar a competitividade na economia. E essa competitividade só pode ser garantida pela maximização da produção dentro das comunidades. Nós temos potencialidades, sim, em cada comunidade, que diferem de uma e de outra, que com um bom plano estratégico para cada comunidade, eu acredito que é possível sairmos de uma situação de um país que importa um pouco de tudo para um país que passa também a exportar os mesmos bens que tem estado a importar de forma cíclica. Certo. O doutor, eu queria aqui frisar. Agora vamos numa parte, no ponto mais acesso da conversa. Somos jovens todos
e somos jovens, queremos ver esse país a evoluir, a desenvolver. E temos que ter em conta que temos irmãs que estão lá na escola, eles são alfabetizados, mas não sabem fazer. O saber fazer é aquilo que outros chamam know-how. Há pessoas que não têm know-how. Só porque tiveram que tinha que fazer um ensino, como é que se chama? Ensino médio, as pessoas ficaram perdendo muito tempo a ir para lá. E eu tenho um princípio como o agente comunitário. Qual é o vosso ponto de vista? A alfabetização e o saber fazer em Moçambique. Tanto que, considerando os dados do censo da alfabetização em 2023, mas isso podemos até deixar por um caso. Mas aqui o mais importante, como é que vamos equiparar isto? O saber fazer e a alfabetização. Por quê? Eu faço essa pergunta por simples razões. Temos muita gente que fez faculdade, que até hoje está procurando emprego. Mas o que me deixa pensar que esta gente está à procura de emprego até hoje porque não sabem fazer. Porque quem sabe fazer vai ao terreno, vai procurar experiência e vai avançando, evoluindo tempo a tempo. E como é que nós vamos conjugar este saber fazer? Quais são as medidas para ser tomadas para fortalecer essa competência? Ou quais são os desafios para identificar as áreas de saber fazer? As áreas de saber fazer. Essa é uma questão que toca na ferida, é uma questão muito sensível, e muito mais sensível, sobretudo quando fala de muitos jovens formados ao nível do ensino superior, mas até hoje continuam à procura de emprego, alguns há mais de 5 anos ou muito mais do que isso. Alguns vão adotando estratégias pessoais até para garantir a sua sobrevivência. Isto tudo resultante do que o moderador disse, a incapacidade de saber fazer. O saber fazer é uma componente, eu penso que é um elemento indispensável para o desenvolvimento de qualquer país. É preciso saber fazer. Se não tivermos essa capacidade, enquanto continuarmos a formar, sobretudo nessa questão do ensino médio, primeira classe, 12ª, as pessoas têm habilidades sobre história, sobre geografia, mas completamente desprovidas da capacidade de saber fazer. É de fato muito deplorável. Eu não quero ser crítico aqui neste programa, mas eu penso que alguma coisa nas políticas de educação podem estar a falhar, porque 12 anos de carteira, né, só para teoria, eu penso que é muito crítico. Era preciso que aqui se equilibrasse, pelo menos uns 10 anos. Aliás, este é um debate candente ao nível acadêmico sobre a necessidade de se reduzir o nível do tempo escolar, que é para dar exatamente espaço a cursos técnicos profissionais, que é para mesmo ensinar o saber fazer, as áreas profissionalizantes. Moçambique, que eu tenho estado a notar, investiu muito nas áreas sociais, das ciências sociais. Essas áreas não ensinam o saber fazer, podem ensinar a pensar, ensinar a capacidade de análise, mas o ponto certo que vai desenvolver o país, que é o saber fazer, é na mecânica, é na eletricidade, é na indústria daquilo e daquilo. Não se está a evoluir. Estamos ainda amarrados nas ciências sociais, no ensino médio de 12 anos, que do ponto de vista prático eu não vejo sinceramente ganhos efetivos. Há ganhos sim do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista de que a alfabetização, essas pessoas estão a ser devidamente alfabetizadas, tanto é que sabem ler, sabem escrever. Exato. Mas há de notar também que mesmo nesta questão do ensino médio há ainda muitos desafios. Eu nem vou falar do ensino médio, vou falar mesmo da universidade. É muito normal na sociedade em que estamos encontrar um estudante do 4º ano com incapacidade, quer dizer, com coisas básicas, né, de fazer pesquisa, não sabe de formular um tema para começar a escrever o seu trabalho final do curso. Quer dizer, onde é que vamos?
vale a pena investir ainda nas ciências sociais. Se temos presente estudantes com incapacidade de escrita, que não sabem o que é um problema, vamos lá à parte da problematização. Não sabe nem como começar, não tem ideia. Então, há alguma política que pode estar a falhar ao nível da nossa educação. Mas, por outro lado, eu penso que isto aqui é uma questão também de mão alheia, quer dizer, interesses externos, porque a nossa educação, os modelos, da nossa educação são importados, que não obedecem sequer os critérios à nossa realidade. Então, o que eu percebi aqui, doutor, está a dizer que os nossos modelos todos são importados. Eu posso perceber que as cadeiras estão importadas. O modelo de educação é importado. A agricultura, que nós temos muita terra aqui para produzir, mas também a nossa agricultura é importada. É isso que eu posso perceber? Pode perceber. Ou tem algum ponto contrário a isso? Eu só iria contrariar, talvez, na parte agrícola. É verdade que a nossa agricultura está muito precária e se de fato o Estado importasse os modelos de desenvolvimento agrícola, eu até ia ficar feliz, pelo menos na área agrícola. Se importasse os modelos de desenvolvimento agrícola, nós temos visto na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos, ficaria feliz porque tenho certeza que íamos produzir. Não íamos importar tomate da África do Sul. Não tem um modelo propício ao nível da África, ao nível de Moçambique, para este momento, para suprir a demanda, que não seja uma tecnologia importada, porque nós somos moçambicanos, estamos em Moçambique. Sim, vivemos neste país, precisamos de cultivar. Tanto que aquilo que vem para lá como uma ciência para a agricultura, nós precisamos pagar. Imagine que haja uma necessidade de criar. Qual seria o modelo de criar uma agricultura que não precisássemos? Sei que essa não é tua área, né? Mas uma ideia, uma forma de puxar a mente, puxar quem é de direito para ajudar isto. Porque eu tenho visto a comunidade aqui na cidade de Maputo. A comunidade, aliás, não na cidade de Maputo, nas localidades por onde eu ando. Olha, que tu encontras alguém, tem uma terra vasta, mas não está a saber explorar a terra. É extremamente complicado. Por quê? Falta um recurso, porque está à espera que venha uma tecnologia para lhe ajudar. Imagine, se fica isso mais de 10, 15 anos sem aparecer a tecnologia, estamos a passar fome. Então, nós em desenvolvimento comunitário, eu queria perceber quais são os desafios, a identificação, quais são as maior probabilidade de criar um mecanismo. É uma questão muito interessante e muito forte. Eu penso que, de facto, não precisamos tanto de tecnologia para questões muito básicas. Mas quando me refiro à necessidade tecnológica para evoluir e para termos progresso na agricultura, é que é aquilo que estamos a viver agora. Não vamos ter uma agricultura tão desenvolvida se não tivermos a tecnologia. Se a agricultura não for mecanizada, vamos continuar a produzir pouco e somos muitos, crescemos bastante. Enxada de cabo curto. Enxada de cabo curto. Mas ele faz uma questão muito interessante sobre, quer dizer, não vamos ficar à espera também que a tecnologia chegue enquanto passamos fome. Não, até de que somos detentores, vamos fazer o devido aproveitamento consoante os instrumentos de que temos, de que somos detentores. Vamos produzir nas nossas machambas, nos nossos terrenos, não sei o que. Também compactua com a mesma formação? Pelo menos eu tenho uma outra forma de ver essa questão. Primeiro eu ia cingir-me naquela questão primordial, que tem a ver com a educação versus o quê? Desenvolvimento comunitário. Exatamente, sim. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, na verdade, cá em Moçambique, nós temos observado situações de analfabetismo funcional. Como é que funciona esse analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional. Eu quero perceber exatamente o que significa essa linguagem para que eu quero perceber, eu quero ir ao terreno. Eu sou desenvolvimento comunitário. Exatamente. Em pessoa. Eu ando lá na comunidade. Exato. Eu quero tirar
esse bicho, esse tipo de parafuso, eu quero tirar para meter outro parafuso para ver se funciona ou não. Exato. Sim, quando falamos de analfabetismo funcional, estamos a falar de alguém que tem o certificado que lhe diz que lhe confere certas competências, que lhe confere um determinado grau. Mas se formos a perceber do ponto de vista da operacionalização do conhecimento, a gente percebe que aquela pessoa está muito abaixo do nível esperado do ponto de vista operacional do conhecimento. Porque a pessoa não consegue, por exemplo, estamos a falar de alguém que fez 12ª, não consegue resolver uma equação simples de álgebra. Está a perceber? Então, isso já mostra que essa pessoa não está devidamente capacitada. Mesmo nos poucos que estamos a assumir aqui no programa, que olha, elas detêm um determinado título, tem 12ª, tem o nível de licenciatura, mestrado, sei lá. Mesmo essas pessoas não conseguem manifestar o conhecimento com a devida profundidade com que deviam manifestar o conhecimento. É daí que a pessoa não começa a ter dificuldades quando, como é que se diz? Quando bate portas nesse sistema de busca de emprego, né, formais, quando ela vê fracasso, acaba não tendo ideias para, como é que se diz? Para o desenvolvimento pessoal, ou de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque está focada somente numa única vertente de busca de solução pessoal e também comunitário. Mas às vezes são situações que, se a pessoa olhasse simplesmente para as potencialidades do lugar onde ela se encontra, ela certamente veria qualquer oportunidade. O doutor disse há bocado que cá em Moçambique, às vezes tu encontras um jovem, tem 12ª, está a dormir em casa, mas com terra mesmo a olhar para ele, e ele a perceber que o PIB do nosso país está tão baixo porque não estamos a produzir, simplesmente estamos a importar até produtos de primeira necessidade. Ao invés de se levantar e começar a desenhar estratégias. É verdade que sair da zona de conforto é difícil, mas pode começar pela agricultura artesanal, na medida que vai tendo rendimentos, aquilo como é que Karl Marx chama na teoria quando como é que é capital sobre capital, quando há uma sobreposição, né, do capital, quando tu pegas o lucro da primeira venda, juntas todo ele, investes na produção, e quando vem novamente o lucro, né, obtido nesta segunda produção, que engloba o investimento e o lucro da primeira venda, e investes novamente, aí tu abres um espaço para o crescimento deste negócio. O que eu acho que falta também, por outro lado, é comprometimento. Porque uma pessoa comprometida com o desenvolvimento comunitário, com o desenvolvimento pessoal, ela desenha políticas, desenha estratégias, sem olhar para para questões estruturais em algum momento. Não que as questões estruturais não influenciem, conforme o Dr. Delton disse. Em algum momento as questões estruturais também podem influenciar. Por exemplo, ele falou de uma localidade, Zavala, que produz muita fruta e apodrece por falta de transporte, né? Ou meios de transporte e comunicação, que é devido à precariedade, né, desse sistema. E temos a população, no entanto, a passar
muita fome. Então, há que se encontrar também soluções de nível macro, porque esse problema não é um problema que deve ser visto numa perspectiva reducionista, mas temos de olhar numa perspectiva mais alargada, e vermos todos os atores que devem intervir nessa questão, neste assunto, porque é um assunto que todos nós devemos abraçar, devemos nos comprometer com este assunto de desenvolvimento local, desenvolvimento da comunidade, e sempre também que estivermos na escola, nós temos de buscar capacidades mínimas de desenvolver as nossas comunidades e de desenvolver também o nosso país. Delton, eu volto para si. No seu ponto de vista, quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade de Moçambique no que tange ao desenvolvimento comunitário, neste caso? Sim. Um dos principais desafios, até muito notáveis, muito mais do que notáveis, é a questão da educação. Há uma precariedade educacional ao nível das comunidades. É preciso investir-se na comunidade. É só ver a rede escolar, por exemplo, algumas vezes não alcança alguns distritos. Graças a Deus temos cá algumas organizações da sociedade civil, o papel de algumas igrejas, como a católica, onde o Estado não consegue chegar, lá eles estão para promover o ensino básico. Então, o primeiro desafio que eu vejo aqui é a questão do alargamento e expandir-se a educação. Vamos expandir a educação. Em virtude a esta precariedade educacional, temos comunidades que têm muitas potencialidades, mas porque não têm educação ou não foram suficientemente educados, não vão produzir. Se produzirem, não vão o fazer com devida eficiência. Portanto, devemos investir na educação, investir igualmente, não só na educação, mas também na questão das infraestruturas. Houve uma época, penso que foi em 2020, acho que foi em Tete, se não me traiçou a memória, produziu-se cerca de 18 toneladas de feijão manteiga, mas não havia vias de acesso para se levar este feijão, para se escoar esse feijão para os mercados. Portanto, é necessário que se comece também a olhar para a questão das infraestruturas. Isso vai potenciar as comunidades e vai permitir que estejamos num nível equilibrado, educação, infraestruturas e outros mecanismos também importantes no desenvolvimento. E então, quais são as oportunidades que podem ser exploradas para superar esses obstáculos, no seu ponto de vista? Óbvio, pode explorar mais, né? Sim, as oportunidades são várias, mas estas oportunidades, para mim, devem ser desenhadas, como disse na minha primeira intervenção. É preciso que se olhe para a realidade de cada comunidade. As nossas comunidades em Moçambique apresentam realidades diferentes. Então, essas oportunidades vamos encontrá-las nessa perspectiva. Portanto, uma das oportunidades que eu vejo é terra. Nós temos muita terra. Muita parte hídrica também. Muita parte. E uma terra arável, cerca de 33 milhões de hectares, é isso, se não me engano. Então, Moçambique é capaz de produzir para necessidades internas, ainda exportar. Não faz sentido eu exportar feijão, tomate da África do Sul, com tanta terra e muita terra arável. Portanto, uma das principais oportunidades, olhando para a questão do desenvolvimento comunitário, eu estou a ver terra. Um segundo elemento que acrescentar é que a população moçambicana é muito jovem. Na sua maioria é de jovens. Então tens uma força laboral que ia colaborar significativamente no desenvolvimento agrícola. Não que não tenha interesse, mas é preciso criar atrativos. E é papel do governo fazer isto. Fazer uma agricultura ou promover políticas que atraiam os jovens na agricultura. É muito normal na Europa encontrar jovens como nós na agricultura. Provavelmente, se me convidares a mim para a agricultura, agora sendo sincero, posso começar a me acanhar, porque estou a pensar naquela enxada de cabo curto. Porque o que é que pensa nessa altura? Eu sou jovem formado em aquilo, isto, então por que tem que pegar a enxada? A mesma pergunta vai para o Bembel. Mas se mecanizar a agricultura com tecnologias, não sei o quê, não vai ver ninguém, mesmo que seja doutor, a ter vergonha em fazer agricultura.
A mesma pergunta, posso reformular a pergunta ou já está Não, aí? pode reformular. Eu perguntava, quais são os princípios e desafios enfrentados pela comunidade no que tange o desenvolvimento comunitário? E quais são as oportunidades que podem ser exploradas nessa vertente para superar esses obstáculos? Bom, não ia fugir muito do pensamento que o Dr. Delton disse. Um dos desafios que eu vejo é mesmo a questão de investimento na agricultura. Se formos a ver a parte do orçamento que se dedica para o desenvolvimento da agricultura ou para o fomento agrícola, é algo muito ínfimo. E vimos altas fatias do orçamento do Estado a serem direcionadas para áreas que não estão a produzir, simplesmente. Outra questão é a industrialização. Nós precisamos pensar na industrialização por causa do crescimento demográfico, porque é tanta massa laboral que não está a fazer nada, é uma geração de jovens frustrados que estamos a criar hoje e esses jovens precisam estarem minimamente enquadrados em alguma atividade laboral e que permita ao mesmo tempo o desenvolvimento do nosso país. Por outro lado, a nível macro do governo, um desafio que eu acho que é crucial para a mecanização da agricultura e industrialização do país é mesmo a questão da substituição das importações. Nós temos uma política aduaneira, infelizmente, que como é que se diz? Que nos atrai mais a importarmos bens de consumo e nos retrai a adquirirmos máquinas, alfaias agrícolas que vão nos permitir sairmos deste nível daquela enxada mesmo de cabo curto para uma agricultura mecanizada. Está a dizer, o Pembele, que a comida está mais barata em relação a máquinas. Obviamente devia ser assim. Sim, exatamente. Então, por quê? Porque não pôr máquinas mais baratas, comida levar um pouco para poder produzir. Acho que faria sentido. Sim, faria sentido, exatamente. Isso até porque ia ajudar até o PIB do nosso país a crescer, porque estaríamos a reestruturar, seria o reestruturar até da economia no global, mas as políticas, infelizmente, não são desenhadas nesse sentido, são sempre desenhadas no sentido de mantermos-nos dependentes da África do Sul, quando nós é que temos potencialidades agrícolas, potencialidades industriais de até fornecer produtos dessa índole para a África do Sul e até para o resto de África, se me permitirem. Essa pergunta vai para os dois, para considerar a pergunta. Exato. No contexto de infraestrutura, acesso à educação, saúde, saneamento básico, por exemplo, iniciativa de acesso de ligações compreendidas, como é que isto vamos enquadrar? Começa qualquer um que tiver. Vamos avançar, vamos correr. Acho que não percebi bem a questão. Vamos ao contexto de infraestrutura, educação, acesso à educação, Uhum. à saúde e saneamento básico. Exato. Talvez eu possa contextualizar. Na comunidade, eu que vivo aqui na cidade, tenho certas dificuldades para chegar ao hospital. Transporte. Imagina que ele está na comunidade, na zona recôndita. Imagina que ele esteja no subúrbio. Só quem está no subúrbio da cidade de Maputo tem muitas dificuldades para ter acesso ao hospital. Imagina que ele está lá. Tendo em conta que ele produz para si, tem que vender para si e tem que vender para a cidade. Exato. Eu acho que tocou numa questão muito sensível e muito séria, porque para
para pensarmos nessas todas coisas de acesso a esses serviços básicos, é que nós estamos num país onde as cidades elas não surgem como fruto do desenvolvimento econômico ou de desenvolvimento de atividades econômicas. Nós estamos numa cidade onde não existe nenhuma conectividade. E é exatamente isso que cria esse calcanhar de Aquiles. No início, eu estive a falar, bem no início da abordagem, que na Europa o que te mostra que nesta comunidade desenvolve-se esta atividade econômica é a paisagem. Quando estás numa área onde a comunidade vive de atividade agrícola, são os vastos campos agrícolas que tu vais ver ao passar pela estrada, que ali é agricultura. E quando estás numa zona industrializada, ou uma cidade que é motivada, né, por questões industriais, has de ver lá grandes indústrias ao redor da mesma cidade. Enquanto que aqui em Moçambique, os fatores que nos levam à urbanização são questões ligadas muito mais a êxodo rural motivado por guerras, fome. Outra questão tem a ver com busca, né, de oportunidades econômicas na cidade. São essas coisas, e também o crescimento demográfico, não é? São essas coisas que fazem com que a cidade cresça na perspectiva horizontal e o Estado seja incapaz de acompanhar esse crescimento da sociedade. Por exemplo, podemos ir no novo bairro como Mulotani ou Mavoco, sei lá. Nós vamos entender que é o cidadão, é o munícipe que vai lá primeiro e o Estado chega muito tarde com as suas infraestruturas, com a rede de estradas, com a rede de hospital, por aí fora. Chegamos à conclusão que esse governo é retardado. Essa conclusão pode chegar, mas sim. Sim, para mim é uma questão mesmo de falta de planeamento do crescimento urbano. Nós estamos num governo que não tem políticas estratégicas que nos mostrem, né, ou que nos direcionem daqui a 5 anos onde é que devemos estar sob o ponto de vista de crescimento e desenvolvimento. Nós estamos num estado onde tudo é feito de forma ad hoc. O Delton, compactua com o mesmo ou Sim, comunga com Bembele. Bom, em algumas questões sim, se calhar em outras não. Vou trazer aqui a minha perspectiva. Há sim capacidade do governo em lidar com algumas questões como o crescimento demográfico, que acentuou-se bastante e estamos aqui a ter problemas de emprego, as pessoas estão procurando emprego, nunca encontram. Mas eu se percebi bem a questão, falava por exemplo, está muito associada à questão das infraestruturas. Ele dava um exemplo muito interessante. Se para quem está na cidade ou está nas proximidades da cidade tem dificuldade de acesso a infraestruturas básicas, imagine quem está lá na comunidade. É muito mais difícil. O que é que está a causar isto? É a falta de investimento do governo. Há um conceito aqui muito interessante que eu posso trazer ao debate. A necessidade de descentralizar. É preciso que se comece a descentralizar as instituições. Não só, quer dizer, concentrar tudo na cidade. Não. Vamos pôr também as melhores infraestruturas ao nível dos distritos, ao nível das províncias, ao nível até das localidades. Vamos pôr lá as melhores escolas, os melhores hospitais, que é para permitir que esta comunidade, quer dizer, em questões básicas, não tenha de se locomover para a cidade de Maputo ou para as vilas.
a um nível local, tenham assistência. Então, o que eu estou a ver aqui é a incapacidade, ou não direi incapacidade, não sei se é medo de descentralizar. É preciso descentralizar. Há de ver que se houver, de facto, essa descentralização das infraestruturas, a questão que o Mbembe se referiu do êxodo rural vai parar. Ninguém mais vai querer sair do campo. Por que tem que sair do campo se tem lá uma universidade, se tem lá um centro de formação profissional? É exatamente esse ponto. Eu gosto de tocar mesmo nesse ponto. Esse ponto toca na minha ferida, exatamente. Sim. Olha, e por exemplo, eu sou alguém da comunidade, nasci lá, cresci lá, sim, mas não tive oportunidade. Por que tem que vir alguém que tem que me tirar de lá? Porque como já imaginamos, se tivermos que criar oportunidade daquela pessoa que está lá, criar oportunidade, criar o seu emprego ali. Porque nós não sabemos quais são os sonhos dele. Sim. Ele tem sonho, nasceu ali, a família dele está ali, mas nós sempre criamos condições. Vai para a cidade para você ir evoluir. Por que nós não podemos ajudar a evoluir aqui? Eu lembro-me que algumas missões, algumas igrejas, algumas missões de uma mesquita que iam sempre para lá, o que eles faziam primeiro? Criavam infraestrutura para educar e ensinar a fazer no seu local e desenvolver no seu local. Diferentemente de agora. Agora nós estamos a levar as pessoas para tirar do seu meio ambiente, estamos a tirar da zona de conforto para ir aprender outra coisa. Tudo bem. Por que nós não levamos as coisas daqui, metermos lá? Exatamente. E as pessoas evoluírem na sua zona? Nesta perspectiva, como é que avalia? É uma perspectiva interessante, é uma perspectiva até transformadora. Porque estamos a dizer que não vamos ser dependentes da cidade de Maputo, não vamos ser dependentes de qualquer outra cidade de renome. Vamos sim ter tudo ao nível local. E vamos produzir e crescer em função daquilo que a nossa comunidade nos oferece. O nosso jovem, para estudar, seja agricultura ou qualquer outra área de conhecimento, tem ali a fonte. Então, isso vai reduzir, até vai ajudar a própria cidade de Maputo a esses elevados índices de populacionais que se coloca hoje em dia devido à procura de emprego, à procura de oportunidades. As pessoas não vão ter a necessidade de sair de se deslocar de um ponto para o outro, porque tem lá as infraestruturas, tem lá tudo que precisam. Também. Exatamente. Também comungo da mesma ideia, porque a alocação desses serviços básicos nas comunidades permitirá que as mesmas comunidades possam desenvolver a partir do seu local. E como se diz? Quando essas infraestruturas também, né, são acompanhadas pela qualidade e tal, as mesmas comunidades ao desenvolverem-se, elas reformam-se. Elas reformam-se, exatamente, sim. Elas reformam-se no seu meio e tornam o seu meio cada vez mais melhor que a cidade de Maputo. Em algum momento até ganham aquela autoestima de, em algum momento, até produzir para a cidade de Maputo, até contribuir mais que a cidade de Maputo, se olharmos de ponto de vista de crescimento econômico. Porque o que muitas das vezes tem impedido as comunidades de se desenvolver é mesmo o acesso a esses serviços básicos que o Estado devia prover lá na comunidade. Quando estivemos a discutir questões econômicas, falamos, por exemplo, da questão de estrada para poder escoar os produtos e abastecer o mercado interno e, quiçá, o mercado externo. Mas se alocarmos os serviços básicos, tudo que estamos a falar aqui praticamente é uma utopia. Tudo que estamos a defender neste debate é mesmo utopia. Acredito que com o alocar desses produtos, as sociedades podem desenvolver-se. Mesmo para fechar o programa, eu queria desafiá-los à próxima entrevista
que tragam essa matéria de desenvolvimento comunitário mais acesa. Porque já imaginou, eu sinto uma dor no coração, aquele menino que senta no semáforo, que para no semáforo a vender ovo, para no semáforo a vender água, mas tem que saber, tem que ter em conta que aquele menino, se estivesse na sua comunidade, podia fazer melhor do que aquilo. Há muita criança que mora aqui na rua, nós não sabemos de onde é que vem, Sim. porque alguém lhe tirou da sua zona de origem para aqui, para a cidade, dizer que vai evoluir, vai desenvolver. Até agora as crianças estão ali a vender ovo. A criança acaba voltando sem perspectiva nenhuma, sem escola, sem... Como é que avaliam isto comigo? Olhem isto, como é que a vossa ferida é tocada com essa perspectiva? Há uma você crítico, se calhar agora nessa intervenção, há uma irresponsabilidade do governo. Sabe-se que o trabalho tem uma idade. O trabalho só é permitido na nossa Constituição a partir dos 18 anos. E muitos desses meninos que nós podemos ver na rua são abaixo dessa idade. Alguns 10, 9 anos ficam nos semáforos, aí nas ruas. É ilegal. É preciso que se responsabilize os autores destas atividades. Não são próprios negócios das crianças. Tem tios, tem tias que é que lhes delegam. É que fazem aqueles ovos, lhes entregam, põem nas bacias, nos baldes e os meninos lá vão à rua e vender. Então é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas. Agora, o papel do Estado aqui não é só responsabilizar. É preciso ver, quer dizer, fazer-se uma análise daquilo que há de ter motivado ou precipitado que esta criança esteja na rua. Há famílias, há muita pobreza no nosso país. Há muita pobreza, é de ver que algumas crianças é mesmo para sustentabilidade das suas famílias. Aqueles ovos que vendem, vinho que vendem, há de ver que no final do mês há um valor que é coletado e manda-se para o distrito, manda-se para a província, o local de origem da criança. Então, criticamente, estou a colocar no lugar de comandante-geral da polícia. Sim. O que faria drasticamente para lhe cortarmos esse mal? O que faria já disse antes, seria mesmo responsabilização dos autores dessas atividades, que são tios, tias, são pessoas mais próximas dessas crianças. Seriam drasticamente responsabilizadas e colocar essas crianças na escola para serem educadas, para serem, falando de metodologias de ensino aqui. É preciso que essas crianças sejam contempladas pelo ensino, pelas essas metodologias todas. Mas é preciso também responsabilizar os autores dessas... Isto é um crime, não pode continuar assim. Também. O Pambele não vai falar da parte do comandante. Vamos, ponha... Okay. Quero te meter no Ministério da Justiça para ver como é que ia empurrar essa situação. Como é que ia se sair? Bom, eu também partilho da mesma opinião, porque aqui não há nada de diferente. Está previsto na lei, nós sabemos qual é a idade mínima em que a pessoa pode aceder ao emprego, ao trabalho, que é dos 18 para frente. Agora, essas situações de chamar uma criança lá na aldeia, trazê-la cá na cidade de Maputo e colocar a mesma criança a vender amendoim, ovo, sei lá, na rua, é mesmo crime, não tem outro nome. E há que mesmo responsabilizar severamente essas pessoas que costumam levar a cabo esse tipo de práticas. Uma vez eu acompanhei uma situação muito triste e que traz muita pena, de uma menina dos seus 10 anos, esteve prestes a passar por uma situação de violação sexual por parte de um senhor dos seus 40 e tal anos. E quando levamos a menina, né, para esses postos de atendimento de violência doméstica e tal, lá na polícia, de repente, quando aparecem os familiares, eu percebi que naquela família haviam pessoas mais velhas, como tios, tias, que simplesmente só acordam
e dormem ao longo do dia. Porém, A menina tem que pra- trabalhar para sustentar aquela família, no ex- caso. exatamente, exatamente. Complicado, Foi uma coisa triste mesmo de observar. complicado. Pegar uma criança, colocar numa situação de vulnerabilidade, quando a pessoa que devia proteger a mesma criança está em casa a dormir, sem fazer nenhum, e simplesmente só aparece para remediar uma situação que ele próprio colocou a criança nela. Também, em duas, três frases, o que é que deixaria como considerações finais? Eu diria que é importante apostarmos na educação, em primeiro lugar, porque a educação é a chave do desenvolvimento. Em segundo lugar, estando no sistema de educação, é preciso buscarmos competências, habilidades que nos permitam dar o melhor de nós pela comunidade. Eu penso, né, que esses dois elementos, educação e aquisição de competência, são a chave para o desenvolvimento. E muito obrigado. Odelton, considerações finais? E tendo em conta a vossa visão acerca do programa, o que é que deve mudar, o que é que deve continuar, como é que as coisas podem ser, para melhorarmos junto com isso. Na verdade, eu gostaria de evoluir mais do que isto, gostaria de fazer mais pela minha comunidade, pela camada juvenil, que eu sinto muito por eles. Tendo em conta aqui que, olha, eu venho de pequeno. Sim. E não venho do berço de ouro. E conhece melhor a realidade. Conheço melhor a realidade da comunidade. Então, qual é considerações finais tendo em conta esta parte? Eu penso que está de parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa de coro que até as televisões deviam promover para maximizar os ganhos que vão resultar disto. Eu penso que você já começou a ter ganhos. Está de parabéns por isso. Obrigado. Só por pensar no desenvolvimento comunitário já é uma intenção boa. Exatamente. O que podemos agregar aqui para dar um boost ao seu desiderato, muito bem começado, é a questão do investimento. Temos que investir em encontrar, se calhar, parcerias que se possam alinhar nesta iniciativa e juntos desenvolvermos. Traga mais pessoas para o debate e debates desta natureza, que venham promover a educação, quer dizer, sobre estratégias de como é que nós podemos alcançar um desenvolvimento comunitário sustentável. Não há uma ideia melhor que esta. Também Neste para fechar. momento, não há. Exato. É mesmo isso. Buscar mais parcerias para o programa e também, fora a estarmos aqui também numa situação só de debater e debater ideias, também criarmos, se calhar até uma rubrica onde possamos mostrar como é que podemos implementar todas essas ideias, como é que podemos tirar do pensamento para o papel e do papel mesmo para a prática, porque o conhecimento que estamos a trazer aqui no seio deste debate não pode simplesmente ficar na mente das pessoas, mas também há que levar-se mesmo à prática, incentivar as pessoas a irem à prática e até trazermos detalhes mais técnicos mesmo de como é que um jovem, por exemplo, que está na cidade de Maputo a chorar por causa de emprego, como é que ele pode começar do zero e tornar-se um empreendedor. Nós precisamos trazer essas experiências Tem mais 2 minutos. e 30 essas segundos, iniciativas. no Obrigado. Uma segunda iniciativa que eu queria lhe colocar, lhe propor assim, quando falamos de alfabetização, falamos de cerca de 40% dos moçambicanos analfabetos.
num contexto de muitos licenciados desempregados. Por que não o governo? Por que não se pode criar um projeto? Até você próprio, como eu sei que é empresário também, por que não pode investir na criação de um projeto que integre os licenciados e sejam capacitados para darem aulas nas comunidades? Esse é um projeto no papel. Estamos sem tempo, chefe ilustres. Estamos sem tempo, então fica para a próxima e agradecer a vossa presença. Que voltem mais vezes nesse programa. Seja a casa é vossa. Qualquer sugestão que tiverem, que lancem para mim. Não tenham coisa. Qualquer altura estamos abertos. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.